Ô, Roberto, fiquei curioso com esse dado que você trouxe aí em 2000, por volta do ano 2000, eram quantos brasileiros em média indo para Disney? Mais ou menos 200 mil brasileiros visitando a Disney. E o E dólar esse naquela ano época a estava cerca de expectativa... R$ 2. Mais ou menos R$ 2, exatamente. Hoje a Hoje gente está está falando de um dólar de 5. Hoje está 5 para 1 com e você está 700. dizendo para a gente que a estimativa é de 700 mil brasileiros na Disney? Caramba. O que explica isso? Tem mais gente rica? Tem mais gente com dinheiro? Qual que é a tua avaliação? A expectativa é de... Eu acho que a informação ela ajuda muito, né? Eu acho que hoje a galera tem muita opção, não só de financiamento e parcelamento, mas também a informação, né, de como chegar, de como fazer, desde como a Marcela falou, de tirar um visto, até guias, o que fazer nos parques, como fazer. Eu acho que a informação ela influencia muito, não só nesse quesito, mas em vários outros, né? Se você pegar as próprias companhias aéreas e os dados de passageiros por ano, elas aumentam um absurdo. E aí, para muita gente, é uma análise, você fala assim, pô, mas o mundo está em crise e não tem um lugar vazio numa executiva quando você faz São Paulo-Miami, né? Eu pego esse voo direto, né? Eu vou para o Brasil direto, e é impressionante, você passa lá e você não vê não é nem que você não vê uma executiva, você não vê uma cadeira vazia no avião. E aí você fala, onde está a crise? Então, na verdade, é que as pessoas hoje, eu acho que elas se planejam muito mais para fazer uma viagem de férias, elas têm acesso a financiamento de cartão de crédito, a milhagem em pontos, ou seja, eu acho que hoje está mais acessível, mesmo sendo uma experiência, vamos falar assim, com um valor alto. E como é que está a questão do... Oh, desculpa, mano. Não. Como é que está a questão do visto hoje em dia? Eu lembro que os Estados Unidos, principalmente no governo Donald Trump, ele deu uma... O Donald Trump tinha uma questão bem forte com os imigrantes e turistas e tal. E aí ele deu uma apertada no cinto nessa questão do visto. Alguma coisa mudou em relação a isso no governo Biden ou nesse aspecto? Olha, isso é uma pergunta extremamente interessante, eu acho que bem útil para a galera, na verdade, porque assim, a imigração, ele é um tema extremamente relevante para os Estados Unidos. Você pode ver que em todos os debates, né, por exemplo, agora o Biden ele está fazendo uma campanha exclusiva para pegar votos de latinos, de negros, já pensando na próxima campanha, na próxima eleição. E tudo isso, né, a imigração como um todo, ele é o tema mais relevante da política americana. Mas não na questão do visto do turismo em si, de todos os vistos, porque os Estados Unidos, querendo ou não, é um dos países mais procurados do mundo, de todas as nações, para se morar. Então, muita gente da Europa vai para os Estados Unidos, a América Latina inteira vai para os Estados Unidos, porque é uma terra que tem muita oportunidade. Então, o que acaba acontecendo é que a gente sempre fala para as pessoas que quem quer aplicar um visto para os Estados Unidos, a coisa mais importante é você demonstrar para o agente do consulado que a tua intenção ela é verdadeira. Por exemplo, eu vou passear e vou voltar, né? Tenho razões para morar e continuar morando no Brasil. Quando um visto de turista ele é negado, na verdade é porque o aplicante ele não demonstrou, de certa forma, essa transparência, né, na informação de que ele tem um interesse real de ir para os Estados Unidos e voltar para o Brasil. Agora, um presidente... Travou. Ixi, travou o sinal. Mas é bem interessante o que ele estava falando, porque o... Desculpa, Marcelo, você ia falar alguma coisa? Não, ia falar que... Bom, de qualquer jeito, eu acho que a gente não vai conseguir retomar o contato, né? Até porque... Ele estava concluindo a resposta. O Roberto já estava concluindo e ele tem um compromisso. Mas diga aí, Tamir, fala. Vou tirar aqui não, achei pertinente a resposta dele ali, porque... mesmo o visto de turismo... Os Estados Unidos têm uma grande preocupação com a imigração para lá, né? Ele voltou lá. Eu estava só concluindo. Dizendo que um presidente americano, na verdade, ele não necessariamente ele muda a lei da imigração. Ele, por muitas vezes, ele aperta um pouco mais ou ele afrouxa um pouco mais a análise, né? Como é feita a análise para conceder um visto. Então, assim, eles não ficam brincando de mudar, porque nos Estados Unidos você mudar uma lei como essa é muito complicado, né? A Constituição americana, assim, é extremamente complicado para fazer uma mudança, né? Não acontece como acontece no Brasil, então esse tipo de lei é difícil de mudar. O que eles fazem é
apertar um pouquinho mais a análise ou afrouxar, né, dependendo do presidente aí. E como é que tá hoje a questão? Só pra gente terminar. Tá meio frouxo ou tá mais apertado? Na verdade, os democratas, eles têm uma tendência de afrouxar um pouquinho mais, de deixar passar algumas coisinhas a mais, né? Os republicanos, ele têm um pouco mais esse olhar mais crítico, esse é o histórico. Então, hoje eu diria que, assim, tá normal, não tem nada fácil quando se lida com imigração aos Estados Unidos, não existe facilidade, existe que você tem que demonstrar, mas o olhar deles é muito mais receptivo do que na época do Trump.